Obrigado, Alisson. Obrigado, Anderson, pela extraordinária canção aí que me deu o espírito para nós iniciarmos a nossa aula. Compartilhar aqui a tela. E esse hino tem tudo a ver, muito profundo ele, tem muito a ver com a nossa, os dois temas da nossa lição hoje, que eu vou tentar englobar só num. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Está aqui. A gente vai falar hoje sobre achegar-se a Jesus Cristo por meio do sacramento. Então, a gente vai falar um pouquinho, compartilhar alguns sentimentos sobre o sacramento. Sei que vocês têm algumas experiências, ou muitas experiências, né, com o sacramento, com as reuniões sacramentais, mas a gente vai fazer com que a gente entenda um pouco mais, até que profundamente, algumas importâncias, né? Alguns pontos que às vezes a gente quase não discute por causa do tempo dentro de sala de aula, né? De uma aula de escola dominical, por exemplo. E a gente vai poder, espero que discutir hoje. Então, aqui nessa figura, vocês já conseguem perceber que aqui é naquele dia especial em que Jesus Cristo, ele, então, instituiu o sacramento. Aquele grande dia, né? A famosa Santa Ceia, né? Eu queria ler aqui para vocês essa passagem que está em Mateus. Vocês vão ler outras coisas, tá? Mateus 26, 19 a 20, de 26 a 30. E diz assim: E os discípulos fizeram com que Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E quando chegou o entardecer, assentou-se à mesa com os 12. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Aonde ele teria outra experiência. Tá? Então, levou todos eles lá e a gente vai discutir, vai aprender um pouquinho, relembrar de algumas coisas desse momento, né? Então, e só nesses versículos aqui, a gente tem muito conteúdo, tem muitos princípios, tem alguns mandamentos, promessas, né? Então, se a gente for destrinchar, a gente vai encontrar todos esses pontos nesses 8 versículos. Então, aqui nós temos o então sacramento, o símbolo deles. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas coisas. O que os emblemas do sacramento representam? Gostaria que vocês já pensassem nisso.
o que esses emblemas representam e por que é importante que o pão seja partido antes que as pessoas o comam, tá? Como eu já sei que vocês são PhDs, nos emblemas, eu vim com uma outra proposta para a gente compartilhar aqui sentimentos, tá? Então, a gente sabe que durante os 40 anos no deserto, a antiga Israel ela foi sustentada diariamente com o maná ou o pão do céu, que está lá em João 3,31. Então, guardem já essa informação, tá? Aqui eu ponho para vocês, tá? 40 anos eles ficaram sendo alimentados. Então, aí, só por aí só, já tem-se uma resposta, né? O porquê é importante que o pão seja partido antes que as pessoas o comam. Tem um simbolismo para isso, né? Se vocês já, então, tiverem alguma ideia, algum sentimento, vocês podem compartilhar, tá? Alguma coisa que vocês já aprenderam durante a lição, a hora é agora para se expressar. Deixa eu ver aqui. Então, a primeira pergunta lá, o que os emblemas do sacramento representam? Primeiro a gente tem que entender quais são os emblemas aí, né? A gente poder discutir o que eles representam. Então, quem pode? Drelli, É o pão e a água? isso, O que, né? que o pão e a água representa? É isso aí, o pão e a água. Esse já é o emblema, pão e a água. Agora representam o quê? Ah, Cada tá. um. É o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isso, muito bem. O corpo e o sangue, como a gente leu lá naquela escritura que eu li para vocês. Muito bem. Deixa eu só passar aqui. Aqui nós temos, no meu lado esquerdo e direito da tela, o pão, a água, e temos um outro emblema, que é o vinho, né? Aqui, assim, ó, tá no cartiçal aqui, tem a uva, botei aqui o vinho aqui, mas o vinho da uva, tá? Todos eles com as setas centralizadas em quem? Em Jesus Cristo, tá? O que as Escrituras, então, nos ensinam sobre o Salvador por meio dos símbolos do pão, do vinho e da água? Guardem essa informação. Adriele, lê para a gente o versículo 51 e o Alisson vai ler a, a parte de baixo. Tá bom. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Seja bem-vindo, Alisson. Ah, tá. Como parte da sua criação, o corpo de Jesus Cristo foi ferido, partido, despedaçado por nós. Pois é, muito bem, né? Então, essas duas partes aí, a primeira está bem clara que a Adriele leu, né? Jesus está falando que ele é o pão vivo, né? Que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. Vocês conseguem fazer uma relação dessa passagem com o sacramento que vocês participam, vocês fazem parte todos os domingos, participam, partilham, né?
Tem alguma relação? Quando ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, por que relação pode ter? Alguém comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu lhe der é minha carne, né? Eu acho que talvez juntando com o texto de baixo, eu acho que assim como aconteceu com a carne de Jesus Cristo, a gente faz com o pão, né? Que ele foi ferido, partido, despedaçado. Então todos os domingos isso acontece com o pão. Isso, muito bem, Drelly. E é essa mensagem que a gente precisa, durante aquele momento lá, tão solene, sagrado, que a gente precisa se envolver mais. Eu penso assim que a gente ainda, muitos de nós ainda engatinhamos nesse sentido, né? Da gente vivenciar aquele momento que é tão poucos minutos, mas que ele pode se tornar para a gente assim um efeito imensurável quando a gente entende cada ponto do sacramento, né? A gente não está comendo só um pão ali, todo, a gente fica todo domingo, que às vezes para alguns pode ser que até é costume já, né? Ah, é só lá comer pão e pronto, toma um pouquinho d'água. E a gente esquece um pouco da essência, o porquê que nós estamos realmente fazendo esse momento e se tornar um momento sagrado, um momento de reverência, né? E o que Drelly falou agora é realmente isso aí. A gente tem que vivenciar isso, ver que é parte mesmo do corpo de Jesus Cristo que foi ali ferido, foi abatido, foi despedaçado. É por isso que a gente não come inteiro, né? E é um momento que muitos não não têm muito essa noção ainda, né? Essas duas figuras, elas retratam exatamente a nossa mente durante os emblemas que nós estamos fazendo todos os domingos. A nossa mente tem que nos levar em alguns minutos ou alguns milésimos de segundo para esses momentos aí. E eu testifico para vocês que ao fazermos isso, aqueles minutos lá, eles serão algo que a gente, assim, tudo pode mudar, tudo pode acontecer quando a nossa mente é voltada para o Cristo, para quem realmente representa os emblemas do sacramento, né? Então, o Alisson, Idriele e o Wellington, se vocês quiserem expressar um pouco do sentimento de vocês em relação a esse momento sublime e sagrado que vocês participam todos os domingos, temos um minutinho para fazer isso. Eu tive uma experiência muito especial, né? Sobre o sacramento. Eu tava foi no meio, acho que faz muito tempo. Nunca contei essa experiência para ninguém. Eu tava abençoando o sacramento e meio quando me lembrei de uma história, quando Jesus Cristo multiplicou o pão e o peixe. Aí, quando eu lembro dessa história, eu me lembro dessa experiência, que, que tinha muita gente e pouco pão. Que assim, quando eu abençoei o pão, mandei o sacerdócio a distribuir o sacramento, e eu senti assim, acho que não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar para todo mundo. Aí eu falei assim, com um momento assim, então, acho que não vai dar tanto esse pão para tanta gente. E, e é, eu orei assim, Senhor, você multiplicou a água e o peixe. Agora eu quero que tu me ajude a dar certinho
para cada membro é, o pão. Aí quando, quando eu fiz a oração e, e eu senti assim, calma, eu estou aqui, né? E a experiência que eu tive nesse negócio, assim, eu sei que o Senhor estava lá na Sacramental, porque eu senti que ele ia dar certinho o pão para todo mundo na Sacramental. E a expiação de Jesus Cristo é isso, né? Quando ele estava aqui na terra, quando ele vê essas multidões indo atrás dele, fica assim, e agora? Como vou alimentar tantas essas pessoas que não tem nada? Eu me, e conseguiu algo, mas só que só tinha pouco alimento. Quando ele fez a oração, o Senhor abençoou ele com bastante pão e o peixe. Foi a mesma coisa que eu senti, que assim, o Senhor estava lá comigo. Eu sei, né? Porque eu estava abençoado sacramento. Muito bom, Alisson. Obrigado. Realmente, né? Ter a oportunidade para todo mundo partilhar do sacramento, né? Se faltasse ali, vocês iam ter que dar um jeitinho aí muito, muito rápido para que todos tivessem o privilégio, né? Pessoas que se preparam aí a semana toda. Muito bom. Você fez o que tinha que fazer, né? Fez oração, interagiu com o Senhor para que ele providenciasse para que o negócio crescesse e multiplicasse, né? E que bom que deu certo. É, muito bem. Adriele, quer falar alguma coisa? O Wellington? Não, Tá bom, né? Então, se quiser, pode ficar à vontade. É, o Wellington, você está na escuta aí, Wellington? Consegue falar ou não? Consegue. Opa, boa noite. Consigo sim. Consegue me Boa ouvir? noite. Consigo sim. Pode ler o que o presidente Oaks falou? Posso sim. O presidente Daniel H. Oaks, da primeira presidência, observou, pelo fato de o pão estar partido e despedaçado, cada fatia é única, assim como as pessoas que comem dele. Vocês já pensaram nisso? Quando estava estudando essa aula, mexeu muito comigo, sabe? Isso que o presidente Oaks falou aí. Cada Irmão Moisés, pedacinho de pão, né? comentar? É algo único. Pode falar, Wellington. Eu estava escutando o comentário do Alisson, né? Agora há pouco, né? E aí você passou esse outro slide aqui. Tava refletindo sobre um pouco sobre a minha experiência com o sacramento. Logo no início, né, eu sou um converso também na igreja. Logo no início, acho que nos 3 primeiros anos ainda ali, posso chutar nesse período de tempo ali, era muito, o sacramento para mim simbolizava assim uma coisa assim, beleza, eu tenho que ir à igreja ao domingo e eu sei que aquilo ali vai acontecer, né? E aí às vezes até servindo, abençoando o sacramento ali algumas vezes, né, distribuindo, ajudando na organização de fato da reunião sacramental acontecer, a gente não dá a real importância, né? A gente acaba focando em algumas outras situações que a gente precisa ter como designação e não observa a real importância do sacramento daquele momento, que são alguns minutos, mas são únicos, né? E de que Sim, para nós membros da igreja tem um peso primordial, porque de fato é a demonstração de que a cada semana você tem buscado ser melhor, né? Você tem é, lembrado de fato, como o próprio sacramento fala, de que você realmente precisa ser melhor. E aí, quando o presidente da Liga fala que cada pedaço ali é único, né? Porque para cada pessoa tem o seu simbolismo. Alguns, de fato, não vão compreender tão bem o propósito do sacramento, outros já compreendem um pouco mais, né? Às vezes por tempo de igreja, e mesmo pessoas que compreendem que aquele momento é um momento sagrado. Mas cada pessoa tem sua história e tem sua trajetória, né? muito bem, Wellington, é isso mesmo. Obrigado por compartilhar. Continua aí, Wellington, só para fechar o que ele falou. Beleza. O presidente da Lega Oaks, a primeira presidente, embaixo, né? Desculpa. O vinho, O vinho foi usado no primeiro sacramento para representar o sangue de Jesus Cristo. Somos purificados por seu sangue. exatamente. A Adriele até comentou sobre isso, quando ela, lá no início da aula, ela falou sobre logo o emblema e o simbolismo deles, né?
Então, a importância do sacramento, então, segundo o que o presidente Lucas falou aí, se a gente deixa de participar, a gente está deixando de se purificar, né? Porque o sacramento ele representa o sangue de Cristo e o sangue de Cristo foi derramado para quê? Para perdão, pagar os nossos pecados, né? E pagando nossos pecados, nós somos purificados. Isso é um outro sentido que a gente precisa ter em mente quando estiver numa reunião sacramental, participando do sacramento. Isso é muito importante. Faz toda a diferença, viu? Então, o propósito dele é a chegarmos mais ao Salvador quando tomamos o sacramento de uma maneira consciente, né? E aí eu trago para vocês o seguinte: existem três coisas importantes que nós precisamos entender no sacramento. São os princípios pelo qual ele foi instituído. A nossa atitude ao participar dele e as bênçãos que estão reservadas para aqueles que realmente desfrutam desse momento, dão valor, dão uma importância. Então, depois dessa aula, vocês vão, eu e vocês, nós vamos entender muito bem esse princípio, essas atitudes, essas bênçãos, porque vocês fazem parte disso, né? Tá? Então, pegando esses três pontos, nós vamos, então, fazer essa relação, né? Os três aqui são relacionados ao sacramento. E nós estamos inseridos nisso, nós fazemos parte disso. Tá? Então, em água mais uma vez. Ó. Então, se vocês tiverem isso em mente, o sacramento sempre vai fazer sentido, tá? Se não tiver pão, não tiver água, se tiver só água, não tiver o pão, não vai fazer, não vai fazer sentido. Não vai ser 100%, nem vai ser, porque ele tem que ser 100%, né? Porque o sacramento está relacionado a isso aqui, olha, Jesus Cristo, nós e os emblemas, né? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário de alguma coisa que vocês já viram na aula, que vocês conseguiram estudar em relação a isso aqui? A gente vai falar agora um pouco sobre essas atitudes, esse princípio, atitudes e bênçãos, tá bom? A gente pode voltar aqui de novo. Então, terceiro NEF, 18 a 7, esses versículos de terceiro NEF do Trino Convênios, na verdade, eu queria que vocês, se vocês tiverem condições aí de abrir o aplicativo no celular, eu vou dar uns minutinhos para vocês, mas não pode ser muito, para vocês lerem, e aí vocês vão identificar, tá bom? Sem pressa também, né? Isso daí. Eu queria que vocês depois, ao lerem, pensassem como o fato de sempre nos lembrar do Salvador pode influenciar nossa vida diária e como eu e vocês poderíamos fazer isso melhor durante a semana. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês lerem, tá bom? Identificar aí esses princípios, né? Aqui, como a gente viu, as bênçãos, tá? E o nosso modo de se comportar, de se tratar. O que que o Senhor está dizendo para a gente nesses versículos aí? Podem abrir o aplicativo, à vontade.
18, 7. Vocês vão notar muitas bênçãos aí, muitas promessas. 20. Minha aula. Eu estou lendo junto com vocês agora, estou indo para a Doutrina e Convênios 20. Essa é a bênção do sacramento que vocês já conhecem, né? 177. Muito bem. Se eu já li todas as escrituras, então eu suponho que vocês também já o fizeram, né? Podemos, então, Podemos. comentar um pouquinho? O que que vocês conseguiram descobrir aí em relação a esses três pontos? Atitude. O que essas escrituras falam sobre a nossa atitude diante de desses emblemas, né? Se vocês conseguirem encontrar algum princípio, né? O princípio é aquilo que quando você, o Senhor, fala alguma coisa, se você fizer isso, você vai receber isso. Então, o princípio está nesse momento aí, né? Bênçãos. Bênçãos eu identifiquei bastante. Então, vamos lá, é com vocês agora. Quero ouvir vocês. Lá em 3 Nefe 18, 7 ao 12, ele fala muito bem sobre ah, fala muito bem é, o, né, e sobre a lembrança dele, né, do sangue dele, né. Ele fala muito bem no final, que tereis meus espíritos convosco, né. Sempre Certo. quando a gente, sempre quando vocês já viram falar assim, quando a gente termina assim, o sacramento assim, quando eu não sei muito bem, que quando a gente toma o sacramento, que o Espírito dele vai estar conosco, né? E no 7 fala que o corpo dele, como eu mostrei, será um testemunho do meu Pai, lembrais sempre de mim. Ele fala muito bem quando a gente toma o sacramento, tem que lembrar dele, né? Muito E bem. o Espírito dele vai estar conosco. Muito bem, Alisson. Perfeito. Então, você identificou aí, mas assim, tá certo, o que você falou tá tudo certo. Mas me diz assim, então, de tudo que você falou, é,
Qual é uma bênção aí que você já até falou, mas identifica para mim. Só diz assim, Moisés, a bênção é essa. Quando você participa do sacramento. Qual é a bênção que você recebe, que nós recebemos? Uma bênção é fortalecer o nosso testemunho, né? Sobre a igreja, né? Sem o nosso testemunho também, a gente não tem, porque através do nosso testemunho a gente fica sobre a verdade, né? Sobre Jesus Cristo, né? Sem Pô, ela, a gente é fraco também. tá bom. Testemunho, então, né? Para você é uma bênção, a gente fortalece o nosso testemunho. Tá bom, tá certo. Driele, conseguiu, então, tem o versículo 10, o versículo 11 e 12, o 20, de 8 a 9. O que que nessas escrituras aí você conseguiu identificar alguma bênção? Qual é a nossa atitude? O que que o senhor está falando aí? Qual a atitude que a gente tem que ter? É, eu identifiquei primeiro a bênção aqui que eu tô lendo, Doutrina e Convênios 20, que é ter Certo. sempre consigo o Espírito Santo. Opa, muito Deixa eu bom, voltar para o terceiro aqui. muito bom. Vou até anotar O terceiro aqui. O Alisson botou testemunho, você falou a companhia do Espírito Santo. Muito bem. Isso já são bênçãos. Agora, atitudes, eu não sei muito bem se eu vou acertar, né? Mas é pra gente fazer isso lembrando do corpo do Pai Celestial. Comer Isso. o sacramento, né? Sempre lembrando desse sacrifício que ele fez por nós. E aí a gente vai realmente ter um testemunho da expiação dele. Muito bem. Perfeito. Isso é a atitude com que eu e vocês e todos os membros da igreja que foram batizados, eles precisam entender isso. E a gente precisa ajudar esses irmãos mais próximos de nós a entender isso, para que a reunião a sacramental ela sempre atinja o ápice dela de espiritualidade. Vocês já imaginaram, vocês conseguem mensurar se todos nós, dentro de uma sacramental, porque a gente ainda ouve ruídos, né? A gente ainda ouve um pouco de choro de criança, a gente ainda vê algumas pessoas muito incomodadas, se balança. Mas imagine a atitude dessas pessoas quando elas entendem a importância daquele momento tão sublime, né? Eu penso que vocês já tiveram experiências assim, algumas sacramentais. Talvez não em todas a gente consiga atingir esse nível que eu estou falando aqui, mas algumas a gente já presenciou e já sentiu, né? Muito bem, Drelly, muito obrigado. O Alisson também. O Alisson, você conseguiu identificar alguma coisa? Concorda com eles? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Bom, ali em terceiro Néfero, capítulo 18, versículo 7, 10 e 12, né? Principalmente o 10 ali ao 12, É, fala algumas coisas interessantes, né? E fala que tem uma palavrinha que eu queria usar aqui, é, que cumpre os meus mandamentos e testifica ao Pai, ou seja, né, ao Pai Celestial de fato, que tens o desejo de fazer o que eu ordenei. Ou seja, é, naquele momento ali ele está ensinando as pessoas, né, de que fazendo essas coisas, ou seja, participando ativamente do sacramento, mas com o coração de fato e mente ali solícitos, a gente está testificando ao Pai de que a gente tem o desejo de poder seguir a Cristo. E aí ele vai deixar a promessa ali mais no 12, no final do 12, falando que se a gente faz esse tipo de coisa, nós vamos estar edificados sobre a rocha, né? A rocha que é sobre a Cristo ali. rocha, né? Pronto. E Perfeito. a bênção sobre essa edificação sobre a rocha é ter, de fato, como os meninos já falaram agora, a companhia constante do Espírito, né, que vai nos ajudar a nos guiar ali, né, no nosso caminho, de fato, e estar mais cada vez edificados nessa rocha que é Cristo. Mas eles falaram muito bem sobre essa parte de mandamentos, né, e Uhum. falaram de ter a companhia do Espírito. De fato é isso, né? Se a gente demonstra, como a Escritura fala, que nós temos esse desejo de poder seguir a Cristo, nós vamos ter a companhia, né? E participar do sacramento com essa mente e esse coração voltados para isso,
que vai fazer com que a gente, de fato, durante a semana ali ou durante o outro, até chegar o outro domingo, a gente continue ali alicerçados nessa rocha. Muito bem, Wellington. Obrigado. Perfeito. Adorei, gostei demais dos comentários unânimes aí, foi muito bom, né? E a gente possa ter isso em mente, isso faz parte, né, da nossa semana. E como tem aqui, como nós poderíamos fazer isso melhor durante a semana, a gente precisa trabalhar muito isso, pensar como é que eu estou me preparando para o sacramento, né? Eu tenho certeza que vocês vão ter essa aula, quando vocês forem domingo que vem, vocês vão pensar mais seriamente, mais do que já pensam, que eu tenho certeza, né? Mas identificar esses pontos importantes, né? Vai ser Moisés, se você me permite, bem rapidinho novamente, não querendo sim, tomar muito do tempo da aula, não, mas isso sim, vai também nos ajudar, né? Quando você falou sobre essa preparação durante a semana, vai nos ajudar até com os desafios, né? Porque vão surgir coisas que talvez, independente das circunstâncias que nós vamos estar, se nós vamos estar muito fortes ou um pouco mornos ali no Evangelho, durante a semana aparecem situações em que a gente precisa dessa preparação e ter essa mente, né? Ter essa consciência de que, poxa, eu tomei o sacramento no domingo passado, um exemplo, hoje é quinta-feira, não, quarta-feira, né? quarta-feira. E ao longo da minha semana eu preciso me preparar para que no domingo eu possa estar apto a poder tomar o sacramento. Então, essa preparação durante a semana vão surgir desafios, né? O inimigo está aí com as suas promessas também de poder, é, de tentativa de nos derrubar. Para que chegue lá de repente no domingo, quando o sacramento estiver à nossa frente, a gente sinta, tipo, realmente eu posso tomar o sacramento, né? O que que eu fiz durante essa semana, minha autoanálise de fato, de que realmente me capacita para estar aqui tomando o sacramento. Lógico que a gente vai lembrar assim da misericórdia, a gente vai falhar em alguns momentos, sim, mas ao longo dessa semana existe essa preparação, né? E existe também esses desafios aí. Então, de E, uma semana para outra, é sempre uma preparação constante. É sempre aquele ditado que é aquele gota a mais ali no do nosso óleo, né? E nossos isso. e que vai nos ajudar a poder sobreviver nesse mundo conturbado. Perfeito, Wellington, perfeito. O Elder John, dos 70, ele falou, ele ofereceu aqui a seguinte orientação para avaliar a dignidade pessoal, então. Já que o Wellington falou muito sobre essa preparação, muitos de nós, às vezes, acredito eu, que temos uma confusão, é uma dúvida. Vocês percebem que muitos membros da igreja, às vezes, estão ali, às vezes são jovens, às vezes são até adultos. Às vezes, a liderança que está lá deve observar, né? A gente não, porque a gente está de cabeça baixa, mas a liderança lá deve observar, né, que alguns não tomam o sacramento, aí depois chama para conversar ou para instruir. Mas a gente vai aprender com ele agora como é que a gente faz isso, né? Greg, lê para nós, por favor. Leio. Se desejarmos melhorar, que é o mesmo que nos arrepender, e não estivermos sob restrição do sacerdócio, em minha opinião, somos dignos. Se, entretanto, não temos nenhum desejo de melhorar, nem intenção de acatar a orientação do Espírito, devemos indagar: será que somos dignos de participar do sacramento ou estamos zombando do próprio intuito da ordenança, que é o de atuar como catalisador do arrependimento e do progresso pessoal? Legal, né? Eu vou deixar isso aqui também registrado na aula, para vocês reviverem de novo essas citações, essas partes, ponderarem sobre isso, porque numa aula, em alguns minutos, não dá para a gente fazer isso. Vocês vão começar a descobrir coisa nessas entrelinhas aí. Mas uma coisa é importante, a gente precisa amadurecer para isso, né? Não somos, não é eu e nem vocês que a gente não pode. Tem coisas que a gente sabe que a gente não estou muito bem para tomar o sacramento. Mas olha, gente, condição não é você que escolhe, né? Que você se priva. Tem muitos membros da igreja que estão se privando de tomar o sacramento, de se blindarem, porque acham que estão dignos. Todo domingo está indigno. Todo domingo ele não fez eu não li as escrituras durante a semana como eu deveria, aí não toma o sacramento, né? Em São Paulo, quantos jovens eu já te entrevistei que eu falava assim, nossa, e não é só jovens não, falo isso com vocês com propriedade, com adultos. Eu falava, mas irmãozinho, não, se não todo domingo, se você quer chegar aqui perfeito,
então esquece, você não vai tomar sacramento nunca, tá? Por isso que quando ele fala aqui, se não tiverem sob restrição do sacerdócio, o que que vocês entendem quando ele fala? Se não tiverem sob restrição do sacerdócio, então, em minha opinião, somos dignos. Quem é que restringe, então? O que que ele quis dizer? Se não estiverem sob restrição do sacerdócio? Alguém tem uma ideia? Acho que só É, quem no, restringe são o bispo e os líderes acima, né? Que são responsáveis por isso. Perfeito, perfeito. Então é exatamente isso, Dredd, que você falou. Não vou nem botar mais nenhuma palavra, é exatamente isso, tá? O bispo ele tem um manto. Então, se ele entende que aquele membro não precisa de uma preparação até, precisa se arrepender realmente, ele vai botar ali umas restrições para ajudar aquele membro a vencer aquela dificuldade, aquilo que está no calcanhar de Aquiles dele. Mas fora isso, não sou eu, o irmão Moisés, que vai falar assim: hoje eu não vou tomar o sacramento porque eu olhei torto ali para o meu irmão, eu olhei torto ali para o fulano, pronto, ali cheguei na igreja, já fiquei de cara fechada, não vou tomar o sacramento. Não, 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 não deve ser assim, né? Tá bom? Ficou bem claro isso? Vou passar aqui rapidinho para a gente entender que aceitando, quando a gente faz isso, esse processo todo do sacramento, ele nos leva a esse ponto, a aceitar, que é a outra aula, né? Os pontos do outro capítulo. Aceitar o grande sacrifício expiatório do Salvador. É para isso que nós nos preparamos todos os domingos, para a gente fortalecer, tá? Essa aceitação, tá bom? Então, o Alisson, lê para mim, por favor, o Alisson leu de baixo. A expiação, A expiação de Jesus Cristo desempenha um papel central do plano de salvação, estabelecido por Pacial. Alisson, compreensão do preço pago por Jesus Cristo para expiar os pecados de toda a humanidade. isso. Então, a expiação, ela tem é, esse sublime objetivo, né? De nos purificar e estabelecer esse papel central, tá? Entre o Pai Celestial e nós e Jesus Cristo. Então, a gente está aqui. Jesus Cristo é o nosso advogado, ele vai nos defender porque foi ele que intercedeu por nós. Senão, nós estávamos à mercê, como diz as Escrituras, de uma eternidade em decadência, né? Quem ia conseguir pagar pelos seus pecados, seus erros? Não temos essa condição, né? Então, quando a gente entende, quando a gente entende a queda de Adão, porque a expiação, ela não é só ali aquele momento que Cristo, existe uma coisa antes que levou à necessidade da expiação. E o que levou ela foi o quê? A queda de Adão e Eva. E aí, a queda trouxe os efeitos dela, não é isso? Eu vou adiantar aqui por causa do nosso tempo, porque eu sei que vocês sabem, mas olha, foi a morte, e até tratamos isso em outra aula. Morte física e a morte espiritual. Foi isso que trouxe a queda de Adão. E os efeitos da expiação de Jesus Cristo foi o quê? A expiação do Salvador nos ajuda a vencer as consequências da queda. Entendido? Bem claro, né? Então, um vence o outro, tá? Por isso que o sacrifício expiatório, tudo que aconteceu antes, desde Adão e Eva, tudo levou ao sacrifício expiatório. Tudo que eles faziam, os sacrifícios, tinha que ser exatamente um animal, tinha que ser perfeito, não tinha que ter defeito nenhum, quebrado, sem olho, não, era um perfeito, né?
Adriele, com você. Só dei missão grande para Adriele hoje. Tudo bem. A redenção do Salvador tem duas partes. Primeiro, ela expia a transgressão de Adão e a consequente queda do homem, vencendo, vencendo os assim chamados efeitos diretos da queda, a morte física e a morte espiritual. O segundo aspecto da redenção do Salvador é a redenção das assim chamadas consequências indiretas do pecado, nossos princípios pecados, nossos próprios pecados em contraposição à transgressão de Adão. Tudo bem. Entenda, isso é só para vocês só relembrarem, né? Que a necessidade realmente, né? Houve a queda, então foi preparado desde a fundação do mundo, antes de preparar essa terra, uma expiação para ela resolver as consequências da queda. Então, sempre vocês vão lembrar disso. É bom que vai ficar registrado aqui. Tem o efeito direto e o efeito indireto, tá? E está justamente nessa citação aqui. Vocês podem rever novamente quando desejarem. Então, para a gente já chegar aqui no finalzinho, que pensamentos e sentimentos nós temos pelo Salvador, né? Ao contemplar seu sofrimento por nós. É para vocês, para nós pensarmos, ponderarmos sobre essa pergunta. E o que a disposição dele em sofrer nos ensina a seu respeito. Então, isso é muito importante, vocês pegarem essas perguntas e escreverem no diário de vocês ou lá no Family Search e registrar o sentimento, as impressões de vocês, né? Tá? O que eu penso sobre o Salvador, né? Que disposição ele teve, ele não desistiu, ele sofreu por mim, e aí vocês registrarem o sentimento de vocês. Isso é muito importante. Testifico também que vocês terão experiências ao fazer isso, tá? Serão experiências que marcarão tanto vocês como a geração que está por vir, tá? É, Então, com essa parte, a gente encerra a nossa lição de nossas lições de hoje. Gostaria de preparar vocês para a próxima lição, que será a lição 17 e provavelmente a 18 também, mas eu queria que vocês focassem bem na 17 e estudarem para que vocês possam aí, ó, ponderar sobre o significado do sepulcro vazio do Salvador. A gente vai viajar um pouco em alguns detalhes, né? Pensou? Quem pondera sobre. Dificilmente a gente vai parar para pensar o sepulcro vazio do Salvador. O que significa? Tem algum simbolismo? Vamos tentar descobrir na próximo episódio, na próxima aula, tá bom? Então, eu queria testificar para vocês que eu sei que essas coisas são verdades. Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta é a sua igreja. O sacramento, ele é a nossa força, é aquilo que a gente precisa ter uma preparação como nunca tivemos antes, ainda mais agora, né, onde o mundo está meio que conturbado. A gente precisa se concentrar nas coisas que mais importam. E uma delas é o sacramento. Testifico a vocês que vocês serão abençoados ao fazer isso. Vocês terão melhores, vocês sairão melhores do que entraram a cada domingo, quando vocês assim se prepararem. Eu deixo essa aula e meu testemunho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. O hálito